pessoal, nesse terceiro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre qual a relação entre dados abertos e as questões ambientais. Então vou começar perguntando o que dados abertos têm a ver com o desmatamento da Amazônia. A disponibilização de dados que podem ser usados livremente, reutilizados e redistribuídos é muito importante para a gente conseguir avaliar questões complexas. A gente consegue cruzar esses dados e daí tirar novas informações. E no caso da Amazônia, a gente consegue, através de, por exemplo, dados geoespaciais, monitorar o desmatamento, monitorar a área de cobertura ambiental da floresta. Com isso, a gente consegue entender melhor o avanço do desmatamento e, inclusive, até as causas desse avanço. A gente tem outros exemplos de como o uso de dados abertos associado à tecnologia podem ajudar no monitoramento de questões ambientais. Um deles é a plataforma Global Forest Watch, que ajuda a gente a entender o papel do desmatamento nas mudanças climáticas. Um outro exemplo é o Green Monitor, que traz um mapa da vegetação da Holanda a partir das imagens coletadas pela Agência Espacial Europeia. Com essa ferramenta, é possível identificar os focos de pragas na plantação e aí conseguir agir mais rapidamente para evitar o desperdício dos recursos agrícolas. A gente já tem algumas bases para a agenda ambiental que são muito importantes e foram disponibilizadas no Brasil. Uma delas é o documento de origem florestal, que registra o transporte e a comercialização de produtos de origem nativa. Com ele a gente pode, por exemplo, conseguir identificar casos de transporte ilegal de madeira amazônica, conseguindo entender e monitorar melhor esse transporte de madeira. Outra base interessante é o Cadastro Ambiental Rural, que registra a geolocalização das propriedades rurais no Brasil. Essa base ela ainda tem uma abertura parcial, porque ela não conta com a informação do CPF ou do CNPJ dos proprietários. E isso é um desafio hoje se a gente quiser analisar, por exemplo, uma questão de concentração fundiária. No caso do Cadastro Ambiental Rural, a justificativa para não divulgar os CPFs ou CNPJs, ela se apoia na questão do direito à privacidade, porque esses dados acabam trazendo informação sobre o patrimônio das pessoas. E aí a gente entra num campo que é desafiante, Como é que a gente avalia até onde vai o direito de acesso à informação e, consequentemente, a abertura desses dados e o direito à privacidade? Num caso muito semelhante, a Prefeitura de São Paulo ela decidiu abrir os dados do IPTU. Então a gente também tinha aí uma colisão de direito, no caso o direito ao sigilo do patrimônio e o direito ao acesso à informação que tem claramente o interesse público, uma informação que a gente pode, a partir dela, conseguir avaliar a concentração fundiária, o uso social da terra, especulação imobiliária, então a gente tem de fato um interesse público. Um outro desafio é a gente conseguir trabalhar com dados que são padronizados, atualizados e centralizados. E isso é difícil porque, assim como toda produção científica, a produção de dados hoje também está sujeita a questões que são mais políticas, Então, quando a gente está trabalhando a produção dos dados, a gente tem, obviamente, uma definição metodológica por trás para conseguir levantar esses dados e, muitas vezes, diferentes órgãos trabalham com diferentes metodologias para conseguir chegar ao mesmo dado. Um exemplo é que se hoje a gente quiser trabalhar com dados sobre o uso da terra, a gente pode utilizar o Censo Agropecuário do IBGE ou os dados de assentamento do INCRA. Então são dados que trabalham com metodologias diferentes, muitas vezes conflitantes, mas que a gente pode utilizar com o mesmo objetivo. Apesar desses desafios que são complexos, que a gente tem que enfrentar aí pela frente, vale a pena a gente continuar investindo na pressão pela abertura dos dados, porque eles vão nos ajudar a monitorar as políticas e a melhorar a eficiência delas, inclusive no campo ambiental. Bom, a gente fica por aqui, esse foi o último vídeo sobre o tema de dados abertos, mas se vocês quiserem continuar acompanhando a trilha de governo aberto, é só clicar no link que está aí na tela.